E aí, turma, aqui é o JP e hoje a gente vai dar sequência às reações de substituição dentro da química orgânica. Nós já havíamos estudado o que são essas reações, né, um geralzão delas, e também a substituição em alcanos e em aletos orgânicos. Hoje a gente vai estudar a substituição em aromáticos, beleza? Então lembrando que substituição por quê? Porque eu vou pegar um átomo ou grupo de átomos e tirar da minha cadeia carbônica e colocar outro, beleza? Bom, substituição em aromáticos. O que a gente precisa saber? Aromáticos são aqueles compostos que apresentam anel benzeno. E justamente esse anel benzeno confere estabilidade à minha estrutura. A gente viu que substituição é comum ocorrer em compostos estáveis, como alcanos e aromáticos. Por que os meus aromáticos são estáveis apesar de ter ligações π? Justamente porque as ligações π estão em ressonância. Então a gente tem ali uma deslocalização dos elétrons π. Ou seja, quando a gente representa o nosso anel benzeno, né, a gente sabe que eu posso representar essa forma ou essa forma. Na verdade, são formas semelhantes do nosso anel. Mas a mais correta é justamente essa daqui, em que eu tenho os meus elétrons em ressonância. Essas ligações duplas estão deslocalizadas, tá certo? Então isso confere uma estabilidade absurda para a nossa estrutura, beleza? É por isso que a gente vai observar um certo tipo de reação neles e não outros, como a gente já viu. Se a gente analisa um pouco melhor, né, o anel benzeno, a gente vê que cada carbono aqui do nosso ciclo tem hibridização sp2. Então, lembrando que a hibridização sp2 é quando eu tenho uma dupla e duas simples, né? A gente já estudou isso. E eu tenho aqui um orbital p não hibridizado. É justamente esse orbital p que faz cada uma das ligações π que eu tenho aqui. Então, olha só que interessante. Por ter essa hibridização, o benzeno é uma estrutura planar, tá aqui, ó. E o que está aqui em laranja e em azul é o orbital p não hibridizado de cada carbono. Então, a gente tem um elétron que está aqui nesses orbitais e esses elétrons estão deslocalizados. Eu não consigo saber com certeza em qual desses carbonos está. Todas as ligações têm o mesmo comprimento, né, e são equivalentes aqui quando eu analiso. Assim, essa estrutura representa melhor o meu anel do que exatamente essa. Beleza? Os aromáticos vão sofrer o que a gente chama de substituição eletrofílica. Por quê? Porque justamente o que vai entrar aqui nessa estrutura é um eletrófilo. Vamos lembrar que essa região é uma região de alta densidade eletrônica, ou seja, tem ali muitos elétrons. Então, esses elétrons vão ter afinidade por um eletrófilo, que tem carga positiva. Ok? Vamos entender um pouquinho melhor essa reatividade do benzeno. O benzeno, né, os anéis aromáticos como um todo, né, os aromáticos não sofrem reações de adição. Pelo menos não é favorável que sofra. Se eu quiser, eu tenho que ter condições muito específicas para fazer essa reação de adição. Por quê? Vamos analisar aqui um gráfico. Então, eu tenho aqui, ó, caminho da reação e energia livre aqui de cada um dos componentes. Lembrando aqui, esse gráfico já apareceu em questões anteriores, de anos anteriores do Enem, tá? Então vale a pena você saber analisar esse gráfico. Olha só, eu tenho aqui no começo os meus reagentes. Eu tenho o anel benzeno, ok? Então tenho aqui o benzeno e tenho o bromo, tá? Lembrando aqui, quando eu digo em reações de substituição, eu posso fazer, como a gente já viu, halogenação, nitração, sulfonação. Vamos ver todas essas aqui para os aromáticos. E tenho também um catalisador, já que eu tenho um composto estável, preciso um catalisador para fazer essa reação acontecer. Ela acontece aqui numa primeira etapa, em que eu formo um carbocátion e depois segue para a etapa final. Na etapa final, pode acontecer a formação de um produto ou de outro. Vamos discutir quais são esses produtos. Primeiro, quando eu fizer a formação do meu carbocátion, como a gente viu, o carbocátion é um carbono com carga positiva. Então, eu vou ter essa estrutura para o meu carbocátion. O que vai ter acontecido? Vai ter entrado um
átomo de bromo na minha estrutura e o outro carbono está aqui com carga positiva. Essa estrutura a gente bem sabe que não é estável, por isso que ela vai seguir aqui, a reação segue e não termina. Então eu formei meu carbocátion, mas ele logo em seguida vai ser consumido. Existem duas possibilidades aqui. Ou eu posso adicionar o outro bromo, ou fazer uma substituição aqui de um hidrogênio pelo bromo que eu coloquei. Primeiro, esse primeiro produto aqui é o produto da adição. O que eu fiz aqui? Adicionei bromo nesse primeiro carbono, depois o outro bromo que sobrou está como Br-, ele vai entrar aqui nesse outro carbono. Então, adiciono ele aqui, consigo satisfazer agora o meu carbono. Antes ele estava aqui fazendo só 3 ligações, agora ele já tem 4. Ele faz aqui com o ciclo são 2, com o bromo 3 e com o outro hidrogênio 4. Agora, se eu analiso o meu produto da substituição, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho que o meu bromo entrou, agora esse hidrogênio aqui vai sair e vai fechar aqui essa ligação como uma ligação dupla, que é o que a gente viu aqui. Qual dos dois produtos é o menos energético? O produto menos energético é o produto verde. A gente tem que lembrar que a natureza sempre busca os menores estados de energia. Então, é favorável que aconteça a formação do produto verde e não do produto vermelho, ok? Porque o produto verde é mais estável. Eu sei que ele é mais estável porque ele tem menos energia que o produto vermelho. Outra coisa que a gente pode ajudar aqui na análise. Aqui eu consegui restaurar a ressonância do meu anel. Então, olha só, eu tinha aqui ressonância, aqui eu não consigo observar. Se eu faço uma adição, aqui esse anel deixa de ter ressonância. Aqui não, quando eu faço substituição, ele tem ressonância ainda. Assim, como a gente viu, o que confere estabilidade é a ressonância. O anel aromático não vai querer perder essa ressonância. Por isso que eu não formo esse produto em vermelho. O produto que eu formo é o produto em verde. Ok? Então, aí uma análise um pouquinho mais aprofundada. É bem específico isso, mas vale a pena a gente entender. Porque, por exemplo, com alcenos, alcinos, todos os outros que tinham ligação π, a gente via que quebrava essa ligação π, mas aqui no caso do aromático não vai quebrar a ligação π. Eu vou formar aqui uma nova ligação sigma porque eu substituí. Ok? Vamos seguir então. Todos os carbonos do benzeno, quando eu falando só do anel benzeno, são equivalentes. Então, tanto faz em qual carbono eu vou colocar o meu produto, ok? É tudo questão aí, gosto do freguês, como a gente fala. Eu tenho no benzeno C6H6. São 6 carbonos, 6 hidrogênios. Eu vou trocar um hidrogênio por um grupo, seja ele qual for. Quais são as principais reações de substituição em aromático? Que são as que a gente vai ver agora. Halogenação, nitração, sulfonação, alquilação de Friedel-Crafts e acilação de Friedel-Crafts, ok? Essas 5 aqui. Já vimos essas 3 para alcanos, vamos ver também essas 2 aqui um pouquinho mais específicas. Vamos lá. Primeiro tipo, halogenação. Como a gente já viu, a halogenação é quando eu vou fazer a reação com um X2, que é um halogênio, família 7A, só que nesse caso os mais usados são cloro e bromo. Flúor é muito reativo, eu nem fico usando, e iodo é muito lenta a reação, é muito pouco reativo. Então, cloro e bromo são os mais adequados. Quando eu faço a reação de halogenação, eu preciso de catalisadores. Quais são os possíveis catalisadores para essa reação? Ou pode ser ferro metálico, ou o haleto de ferro 3. Então, por exemplo, eu vou fazer a halogenação com cloro, vou usar como catalisador cloreto de ferro 3. Vou fazer a halogenação com bromo, uso brometo de ferro 3. Ou também o meu haleto de alumínio. São essas 3 possibilidades. Temos aqui ácidos de Lewis, porque esses compostos aqui são receptores de par de elétrons. Eles vão ser importantes para poder fazer com que essa reação aconteça. Então, eles vão ser consumidos em parte da reação, mas depois vão ser regenerados. Então, no saldo total, não vou ter aí nem consumo e nem produção do meu produto, né, acima do que eu já tinha adicionado. Beleza?
Vamos ver aqui o molde da reação. Então, por exemplo, usei aqui esse catalisador, poderia ter usado os outros. Eu tenho o meu hidrogênio, escolhi esse hidrogênio para sair e o X que vai entrar. Muito simples, formei aqui. Perceba que nesse caso eu tenho um hidrocarboneto e aqui no final eu tenho um haleto orgânico. Transformei de uma função para outra. Lembrando que X pode ser qualquer um desses dois, ok? Exemplo, vamos ver aqui. Tenho aqui, ó, benzeno, quando eu vou reagir com gás cloro e na presença de cloreto de alumínio, eu vou formar o clorobenzeno. Lembrando que eu coloquei aqui, mas poderia ter colocado em qualquer um. E não preciso numerar porque todas as posições são equivalentes, tá certo? Eu preciso disso porque quem vai fazer o primeiro ataque no mecanismo de reação dessa reação é o ataque do cloreto de alumínio ao gás cloro, para poder fazer aí a minha reação e tudo mais, ok? Então, eu vou ter aí uma reação desse com esse e depois ele vai ser regenerado mais para frente, ok? Bom, vamos lá. Agora a gente vai ver uma nitração. Para fazer uma nitração, eu preciso de aquecimento, que eu vou representar por esse delta, e preciso do meu catalisador ácido sulfúrico. Quando eu fizer uma mistura de ácido nítrico com ácido sulfúrico, eu posso chamar essa mistura de sulfonítrica. Beleza? O que eu tenho aqui? Esse é o meu molde. Eu vou enxergar o meu ácido nítrico como sendo HONO2. Ou posso colocar só HNO3, também tanto faz. É que fica mais fácil enxergar assim. Eu vou tirar o hidrogênio, que vai se juntar com o OH para formar água, e vai entrar o meu grupo nitro. Então, aqui eu saio de um hidrocarboneto e formo um nitro composto. Perceba que meio ácido, está aqui minha mistura sulfonítrica e em aquecimento. É interessante porque essa reação é muito usada na produção de explosivos. Então, a gente já estudou que os compostos da função nitro são muito reativos, são explosivos. Então, eu consigo aí, no processo, eu posso precisar fazer uma reação desse tipo aqui, transformando de hidrocarboneto para um nitro composto. Ok? Vamos ver agora uma sulfonação. Vou fazer aqui uma reação com ácido sulfúrico. Preciso também de aquecimento e agora o meu catalisador vai ser o trióxido de enxofre. Quando eu fizer uma mistura desse gás, borbulhar esse gás em ácido sulfúrico, a gente chama de ácido sulfúrico fumegante. Ok? Temos aí a mistura desse óxido com o próprio ácido sulfúrico. Quando eu faço o molde da reação, eu enxergo o ácido sulfúrico desse jeito, sai o H, junta com o OH, forma água. Eu tenho aqui um hidrocarboneto que, na presença de ácido sulfúrico com esse catalisador e aquecimento, forma um ácido sulfônico. Esse composto aqui é o ácido benzenosulfônico. Lembrando que ácido sulfônico é o nome da função orgânica, tá bom? Essa reação é muito útil na produção de detergentes, uma vez que no detergente, a gente tem a presença de grupo ácido sulfônico, diferente do sabão, que é ácido carboxílico. Tá? Então, quando a gente for ver ali mais para frente detergentes e sabões, comparar as estruturas, eu percebo que muitos detergentes contêm o quê? Contém essa parte aqui, e depois vai ter uma cadeia carbônica bem grandona. Então, uma das etapas da produção do detergente é fazer essa reação aqui que a gente fez. Ok? Agora a gente vai para aquelas duas um pouco mais específicas e que são muito importantes. A primeira é a alquilação de Friedel-Crafts. O que é a alquilação? Lembrando que alquila, radical alquila, é aquele radical de cadeia carbônica saturada, ok? Que vem de um alcano. Então, essa reação é muito útil para o que a gente faz em laboratório. Para fazê-la, eu uso como catalisador o cloreto de alumínio, que é um ácido de Lewis, ok? E eu preciso usar esse composto aqui. Coloquei como forma genérica, como R ligado a cloro, tá certo? E o que eu observo? Eu saio de um hidrocarboneto e, reagindo com um haleto orgânico, eu também chego num hidrocarboneto. Qual que é a vantagem, então? A grande vantagem dessa reação é que eu aumento o tamanho da cadeia carbônica. Quando a gente está falando em aumentar, pode ser que eu use aqui o R valendo um carbono, sendo radical metil, etil, propil, ou mesmo radicais enormes. Então, eu consigo
mexer aí no tamanho da cadeia carbônica fazendo essa reação aqui. Então, ela é extremamente útil para o que a gente vai precisar. Então, por exemplo, se eu uso, vamos ver aqui um exemplo. Se eu uso aqui, ó, benzeno com o clorometano, eu consigo obter o tolueno ou metilbenzeno, tá certo? Uma aplicação aí simples dessa reação muito útil para a gente. Então, quando eu faço uma alquilação, eu preciso de um haleto orgânico com cloreto de alumínio para poder fazer essa adição aí, aumentar a cadeia carbônica, ok? Então, estou substituindo o H pelo R, beleza? Cuidado também, porque em certas reações, né, como ele não mostra sempre esse H, parece que eu estou adicionando. Não estou adicionando, eu estou trocando. Então, eu tiro o H, coloco o R. O último tipo que a gente vai ver agora em aromáticos é a acilação de Friedel-Crafts, ok? Então, novamente, eu uso cloreto de alumínio, tá certo? Para poder fazer isso. Mas qual que é a diferença agora? Para fazer uma acilação, eu vou usar um radical acil ou acila, que é um radical derivado de um ácido carboxílico, ok? Por isso o nome aqui acilação. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho um hidrocarboneto que eu reajo com um haleto de acila. Muito importante aí porque os haletos de acilas não têm muita aplicação direta no nosso cotidiano, mas eles são muito usados em sínteses orgânicas porque eu consigo transformar um reagente em um outro produto, ok? Então, quando eu faço a reação desse com esse, eu obtenho aqui uma cetona ou um aldeído. O que vai determinar se vai ser uma cetona ou um aldeído? Vai determinar o meu R. Se o meu R for um hidrogênio, aqui vai ser um H também, então isso aqui é um aldeído. Se o meu R for uma cadeia carbônica de qualquer tamanho, vai ser uma cetona, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui o benzeno reagindo com o cloreto de etanoíla, ok? Ah, não lembro isso. Tem um videozinho aí dessa função orgânica, caso você precise. Quando ele reage com o cloreto de alumínio, né, usado como catalisador, ele vai formar aqui essa cetona, ok? Então perceba aqui que eu tenho o CH3, continua aqui o CH3. Também é muito usada para aumentar a cadeia carbônica, mas a diferença é que no outro caso eu obtinha um hidrocarboneto. Aqui eu obtive uma cetona aromática. Depois, óbvio, eu posso continuar fazendo outras reações a partir desse produto que eu obtive, mas aí consegui também aumentar a minha cadeia carbônica. Então tem uma aplicação muito grande aí para o que a gente pode usar na nossa indústria. No caso, se eu quisesse dar um nome aqui desse composto, um dos possíveis seria feniletanona, ok? Então fique esperto aí nesse molde de reação que é muito útil para a gente. A gente fecha aqui a nossa segunda parte de reações de substituição em aromáticos, né? Reações de substituição em geral, agora foi foco em aromáticos. Temos ainda mais vídeos sobre substituição. A gente continua logo mais. Até a próxima. Tchau, tchau.